Oi, gente, entrando pontualmente às 11 horas, querendo cortar o pé do Rodrigo, porque o Rodrigo fica mexendo o pé do meu lado. É horrível. Quem me conhece sabe que eu tenho nervoso do Rodrigo mexendo o pé. Mas o assunto não é esse. Hoje eu vou chamar um aluno que é bem importante para mim, porque ele me deu um voto de confiança à distância, como muitos de vocês fazem, porque muitas pessoas só me conhecem online mesmo, não me conhecem de forma presencial. Às vezes vão me conhecer depois de muito tempo, tá? Então eu vou conversar hoje com o Tiago, e o Tiago é epidemiologista. E ele vai contar um pouco da história dele, sobre os pães, sobre como está sendo a vida dele, como esse universo está modificando. Aí eu vou chamar o Tiago aqui. Oi, Tiago. Tiago, eu acho que eu que tenho que chamar, eu tenho que clicar em você. Acho que agora eu aprendi. Aprendi nada, gente, sou uma retardada. Deixa eu acenar aqui pro Tiago. E aí eu clico no Tiago. Acho que, aqui, ó. Transmitir ao vivo. Aguardando o Tiago, que eu chamo de Araújo. Oi, Tiago, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Como Tá me- estamos? Estamos bem, apesar dos pesares, né? A nível nacional, tudo isso aí que tem acontecido, mas estamos tentando manter a calma, porque é o que nos resta, né? E aí, como é que vocês estão? É, a gente aqui, bom, já foram decretadas algumas medidas para as crianças não vão mais à escola, eventos, né, estão proibidos, festas, essas coisas, Aham, e agora acho que bares e restaurantes também não podem abrir. certo. E acho que o comércio também vai ficar sem abrir. A universidade que eu trabalho, que eu ensino, ela decretou, acho que uma semana fechada de quarentena para ver como é que vai ficar a situação, entendeu? Mas seguimos Caramba. firmes aí. Pois é. E você, nesse meio de todo, ainda é da área, né? Porque é É, epidemiologista. exatamente, exatamente. Já trabalhei com epidemiologia e a gente, queira que não tem noção, né? Muita noção sobre isso. E é bem séria a situação. Com certeza. Inclusive, depois de falar sua história toda de pães, tudo, se você quiser falar alguma coisa aqui, será muito bem-vindo, porque você tem muito conhecimento e, no momento, a gente precisa saber de coisas, né? Além Pois da é, sua história, que eu quero muito que você divida com as pessoas, porque você não nasceu fazendo pão, você tem outra profissão e eu quero exatamente. que você conte todo mundo a sua história. Tranquilo. Eu até fiz um roteirozinho aqui para não sair do nada, né? Para tentar me orientar. Mas vamos que vamos. A gente vai tentar ter uma conversa boa e espero que o pessoal goste, né? Com certeza. Certo. Só me diga uma coisa. Tá me ouvindo bem por aí? Tô ouvindo bem. Teu som tá bom. Tá bom, então. Beleza. Então vamos começar. Você quer realizar as perguntas ou quer que eu inicie me Nada. Eu apresentando? quero que, eu quero que você conte a sua história. Fale sobre como você começou a fazer pão, como foi a sua, que você faz, porque assim, você não faz pão para viver. Você tem uma outra Certo, profissão, você tem sonhos. Quero que você fique bem à vontade para falar da sua vida, da sua história. tá certo. Então, vamos lá. Me chamo Tiago, Tiago Araújo, Nanda me chama de Araújo, enfim. Tenho trinta e É, quatro anos, sou alagoano, moro no Nordeste, local muito, muito quente, e eu acho que é uma das principais razões por não ter controlado muito a questão da minha fermentação, porque a gente sabe que a fermentação ela acontece em vias de fato com a temperatura bem alta, né? Assim, quanto mais alta a fermentação verdade. acontece mais rápida. Então, não sou profissional de padaria, não sou cozinheiro profissional, mas tenho paixão pela cozinha, certo? Sou professor formado, tenho duas graduações, sou pedagogo, sou biólogo. Só que com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente estava um pouco meio fora de foco da caixinha, por assim dizer. E eu comecei a perceber que estar como professor já não era mais suficiente. Eu tinha que fazer algo que me realizasse efetivamente. Foi quando eu comecei a pesquisar, eu sou muito curioso, comecei a pesquisar e gosto de cozinhar, comecei a pesquisar sobre essas questões de fermentação natural há cerca mais ou menos de um ano e meio. Aí foi quando eu consegui encontrar algumas pessoas bem conhecidas aqui no Instagram e comecei a tentar fazer o meu fermento natural, que para mim eu acho que foi a pior parte, é a mais difícil, porque eu nunca conseguia manter uma cultura viva por muito tempo.
Nunca E você conseguia. quer, e você é biólogo também? Sou biólogo. Sou biólogo. Aí olha o desafio. Exatamente. Tipo, a pessoa é biólogo, pô, mexe com, né? Pois Pô, é. por que que eu não consigo? Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não foi. Não foi fácil de jeito nenhum. Assim como a Nanda, que ela fala em alguns vídeos dela, ela tentou diversas vezes. Eu também tentei diversas vezes e não conseguia fazer o fermento. Por uma série de fatores. Que hoje eu conheço, né? Pela temperatura, pela farinha, enfim, pela ansiedade, porque quem está com a fermentação natural aprende a controlar a ansiedade e eu tenho feito muito isso. A gente vai contar um pouquinho mais para frente. E é imprescindível que a gente faça isso, porque se a gente não controlar a ansiedade, a gente não consegue ter um bom retorno, não consegue desenvolver um bom método, certo? É verdade, totalmente. Exatamente. Aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros pães. O meu primeiro pão foi um disco voador. Acho que como todo mundo aqui, a maioria das pessoas faz um disco voador. Eu me aventurei. Eu pensei que fosse mais fácil fazer um pão de integral por conta dos nutrientes que a farinha tem, que eu achava que era mais fácil fermentar e não foi. Meu pão primeiro ficou É mais terrível. difícil É ainda. bem mais difícil. E eu só aprendi isso fazendo, né? Eu vi que não consegui fazer o pão, comi o pão porque assim, foi o primeiro e eu achei maravilhoso, azedo feito limão, bem azedo mesmo, mas assim, enfim, consegui fazer. E depois eu fui assistindo algumas lives aqui no Instagram, pesquisando mais, tal, e fui tentando ver uma receita ideal. E é onde a gente Entendi. erra também. Não existe receita ideal. Existe método adequado a cada pessoa. As pessoas É precisam verdade. entender isso. É tão tal que, assim, nas lives eu sempre pedia, me dê uma receita disso, me dê uma receita daquilo, tal, vira e mexe. Só que até então eu não conseguia entender que a forma como você faz, o método que você faz, a partir da sua realidade, é o mais importante. É É, onde a gente. totalmente. Pois é. Não adianta eu pedir uma receita, Nanda, me dá uma receita de pão integral, de baguete, se eu não conseguir adequar à minha realidade. Vai continuar falhando do mesmo jeito. É verdade. A receita é o Exatamente. de menos. Exatamente, é o de menos. Aí, assim, eu fui tentando fazia um pão, dois, tal, e assim, assava não, aço no forno de casa e o gás na maior das alturas, como sempre, caro, tal. Enfim, fui realizando. Quando foi esse ano, eu decidi comprar teu curso da Nanda, Panifix. Até então eu sempre tinha muita vontade de comprar, só que assim, a situação financeira nem sempre dá uma amplitude para a gente comprar, na verdade. Mas enfim, eu me apertei e consegui comprar o curso da Você Nanda. deu o seu jeito. Exatamente. Porque assim, eu já estava cansado de ter tanta frustração dentro dos meus pães. Eu digo, poxa, infelizmente a gente acaba usando como parâmetro os pães das outras pessoas. Não tem como não É, usar isso é como muito errado. parâmetro. É, É muito errado. não tem como. Hoje em dia eu tenho mais consciência, É sabe, uma Nanda? mudança, é uma mudança até de mentalidade para a gente se compara o tempo É, todo. Não é tem jeito, é mudança da de gente. mentalidade. É como, por exemplo, quem estuda educação financeira e que nunca estudou, até mudar a mentalidade para ver que é necessário você poupar, você fazer isso ou aquilo, ou então dar prioridades para outra coisa, você tem passado muitas frustrações. E é exatamente isso que É, tem que acontecer na fermentação natural. A gente precisa se ajustar. Aí foi com certeza. quando, exatamente, aí foi quando eu comprei o curso, meio temeroso, né? E dentro de um dia eu acho que consegui consumir, eu acho que uns 10 módulos por aí. E Eu me assim, lembro, você ficou assim, louco, 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 sugando tudo. Aí eu falei assim, eu espero que ele aproveite. exatamente. Aí eu falei assim, aí eu pensei, meu Deus, por que o restante dos módulos não estão abertos? Só que depois eu vim entender porque assim, é uma forma de controlar a ansiedade. É uma forma de controlar a ansiedade. Aí, assim, eu tenho um caderninho aqui e fui anotando, né? Fui estudando, vendo os vídeos, voltava, anotava, achava interessante. Uma das coisas que eu mais gostei no teu curso, que eu até falei para você, foi a forma como vocês fizeram os vídeos, extremamente curtos em alguns conceitos, porque facilita, entendeu? Para quem está com Vocês não ansiedade, dormem. exatamente. Para quem está com ansiedade de fazer um belo pão, assistir um vídeo de 50, 60, uma hora, é assim, para mim, pelo menos, é terrível.
Terrível, terrível, terrível. E assim, quanto Mas mais eu piora, assisti... acaba que a pessoa não consome e aí ela não vai ter o Exatamente, conhecimento. exatamente. Quanto mais eu fazia os módulos, mais eu tinha vontade de fazer. Porque assim, para mim foi tudo muito interessante. Inicialmente, os primeiros módulos, eles falam muito da questão de mudança de mentalidade, de reconhecimento do seu próprio material, de adequação da sua realidade. E para mim isso foi super importante. Foi por quê? Me lembro que você mandou logo um áudio. Você falou assim, mandou um áudio para o Rodrigo falou assim, olha como Foi, é que ele está feliz. E a gente estava exatamente. preocupado. Exatamente. Porque, Ananda, se a gente não conseguir adequar a nossa realidade, a nossa farinha, o nosso pão, o nosso tempo, a gente não vai conseguir ter um pão tão bonito quanto a gente quer. Essa é a verdade. E aí também, se vocês não são sucesso, para mim também não tem graça. Se vocês não fazem, eu também fico preocupada. Exatamente. Aí, assim, nesse mesmo dia que eu comecei a fazer o curso, né, que eu consumi os 10 módulos, eu também, concomitante a isso, eu tava fermentando uma massa. Eu digo, vou ver o que é que vai dar agora, a partir de todo o conhecimento que eu já estava adquirindo com o curso. Aí fui fazendo tal, e quando chegou nos 10 módulos, finalizei, né, porque não tinha mais aula liberada, até por uma questão mesmo de controlar a ansiedade, fui assar meu pão. Resultado, assei meu pão e tive uma surpresa. Fiquei super emocionado. Mostrei logo à minha mãe. Digo, mãe, o pão que eu fiz. Aí, assim, fiquei louco, louco, louco e fui tirar foto. Tirei foto e mandei para Rodrigo. Digo, Rodrigo, apenas com uma mudança inicial de mentalidade e de ajuste na minha cozinha, eu consegui fazer o pão que eu sempre sonhei. E, assim, isso para mim foi libertador. Foi e está sendo libertador. Porque se a gente não tiver essa consciência, Nanda, a gente não vai à frente. Não consegue ir à frente. Não melhora o nosso próprio resultado. Exatamente. É por isso que, assim, nas tuas lives, eu sou o maior fã, porque eu vejo que você tem vontade de ajudar e as pessoas acabam cadê aquela receita disso? Eu quero a receita daquilo, que não sei o quê. Enfim, é uma série de perguntas que eu fico olhando assim, meu Deus, o pessoal precisa entender todo o processo. Ele precisa ver a realidade. A Nanda mora no Rio de Janeiro, o calor, a temperatura é super alta. Eu moro no Nordeste, também é alto. Quem já mora em São Paulo é um pouco... exatamente, a temperatura é um pouco mais fria e tal. Exatamente, são temperaturas diferentes que vão fazer toda a diferença. E as pessoas não querem entender isso. E não é assim. Não, Entendeu? não querem. Exatamente. Elas querem a receita. Pois é. Aí, assim, a partir desse curso, não é só fazendo merchan, porque, assim, realmente é algo que está dando certo para mim, eu consegui, primeiramente, controlar a minha ansiedade em fazer pão. Hoje em dia, eu faço todo o meu cronograma, eu trabalho de manhã e à noite, mas, assim, consigo fermentar as minhas massas, eu só preciso construir a minha fermentadora. Minha geladeira está para chegar, acho que daqui para a semana que vem chega. Mas eu preciso construir a minha fermentadora, porque aqui é muito quente. Num dia mais frio que a gente consegue ter aqui são 28 graus. E assim, Meu 28 Deus. graus, 28 graus é muito, muito, muito quente para fermentar uma massa. E assim, tem que ter aquele jogo de cintura, geladeira, temperatura ambiente de 28, geladeira. Eu até consegui com um colega meu, um amigo, um Gelox. Gelox sim. Exatamente. Aquele bloco? Exatamente. Aí eu enfio tudo num freezer e depois coloco dentro de um armário que eu tenho aqui e vou controlando a temperatura com um termômetro. Não, eu vejo que vocês fazem isso, vocês são assim, nem eu tinha tido essa ideia. Você vê como é que a pessoa, quando muda na cabeça dela, ela começa a ser criativo, como que eu vou dar meu jeito? Exatamente. Eu tinha ganhei porque eu pedi, né? E ele me deu um termômetro, meu irmão, daquele que tem um espeto. Enfim. Aí eu coloco dentro dessa caixa não, do armário com o Gelox e vou controlando a temperatura. Chego a 22, 23, exatamente. Aí assim consigo fermentar a minha massa tranquilamente. Aí, depois que eu fiz o curso, que liberou agora, né, o módulo de pizza e de pão na panela, eu comecei a perceber que um dos procedimentos que eu estava fazendo estava errado. Por quê? Porque depois da modelagem, teoricamente, a gente precisa deixar a massa fermentando em até 2 horas antes de colocar na fermentação a frio. Mas você pode ou não pode, nem é obrigatório. Não, eu sei. Só que assim, depois que eu fiz essa parte do curso, eu percebi que o meu pão deu mais certo ainda.
Entendeu? Exatamente. Você vai construindo conhecimento. Exatamente. Porque se eu fosse colocar, como eu fazia, a minha massa diretamente da geladeira, depois de modelá-la, ia demorar bem mais para fermentar. Porque a minha geladeira aqui em casa é um monstro, sabe? É um monstro. Ela gela muito embaixo. Deve gela gelar demais. 4 graus, 5 graus, e aí fica bem gelado menos que isso, 2 graus. É tão então tal que ela aquela geladeira que congela o ovo. Exatamente. Ela fica soltando gelo na parte de baixo. Aí, assim, basicamente para a fermentação. Aí, assim, eu tenho que ter totalmente um jogo de cintura para poder fermentar a minha massa. Mas, assim, eu tenho conseguido. E você está trabalhando e fazendo pão. Ou Exatamente. Seja, você fez de um jeito que você inseriu na sua rotina de vida. Exatamente. E, assim, o que tem que deixar claro é que a gente precisa abrir mão dos velhos hábitos para poder, então, ter sucesso na fermentação natural. Entendeu? É verdade, até na vida mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que essa é uma prerrogativa, assim, para que você dê certo no que você quer fazer, nesse caso da fermentação natural, a gente precisa abandonar os velhos hábitos. Porque tudo que a gente constrói somente achando que é o detentor do conhecimento não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Até porque, assim, eu tenho formação, tenho isso, tenho aquilo, só que no final das contas, ela ajuda muito. Só que se a gente não conseguir abandonar esses velhos hábitos, a gente não consegue progredir, certo? Não consegue aprender o que o outro está disposto a te contar. Exatamente, porque, por exemplo, isso. Por exemplo, eu fui obeso mórbido. Eu tinha 130 quilos. E assim, eu precisei... Não parece. Exatamente. Eu precisei mudar toda a minha reconfiguração alimentar para poder ter uma sobrevida melhor. Perdi 48 quilos e hoje em dia sigo firme para não desanimar. Mas por quê? Porque eu tive que abandonar os velhos hábitos que não estavam me fazendo bem. Se bem que quem tem a mente de gordo, né? Para quem sabe, a gente sempre coloca o pé na jaca. Mas a gente tenta voltar e segue firme. Eu tenho meu médico fala que é a mente e a alma, né? Porque a alma também é. Ele fala que tem que fazer um tratamento todo da pessoa. Exatamente. E outra coisa, a minha procura pelo pão de fermentação natural também foi essa, Nanda. Eu esqueci até de falar. Porque assim, como eu tento seguir uma dieta bem equilibrada, não é que assim, o pão de fermentação natural não engorde. Não engorda. As pessoas precisam entender isso. O pão engorda como qualquer outro. Só que assim, é aquela questão... batata, macarrão, arroz. Sim. É aquela velha questão do índice glicêmico, né? O índice glicêmico do pão natural, de fermentação natural, é um pouco mais baixo. Consecutivamente, você pode ingerir sem medo de ser feliz. Porém, se comer demais, engorda. Entendeu? Como tudo, exatamente. Né? Como tudo. Aí, assim, só alface que não. Pão podia ser alface. Só alface que não. Exatamente. Pão podia ser alface. Exatamente. E assim, Nanda, tem sido libertador para mim, minha amiga. De verdade, assim, de fato, tem sido libertador para mim ter todo esse tipo de conhecimento. Certo? Outra coisa que eu observei com o pão de fermentação natural é que, não sei se as pessoas estão percebendo isso, mas eu não tenho azia. Eu não tenho azia de jeito nenhum. Você viu o primeiro episódio? Vi. Da minissérie? Sim. Viu? Algumas coisas clarearam para você? Com certeza. Exatamente. Porque assim, eu procurei mostrar para vocês coisas que muitas vezes só uma pessoa que procura um médico tem acesso, explicações que às vezes até um próprio médico ou nutricionista fazem, mas assim, as pessoas às vezes não entendem, então elas precisam de uma coisa um pouco mais mastigada, com imagens, porque é difícil para a pessoa imaginar como é que é dentro do intestino dela. A pessoa não Exatamente, entende. Você foi bem na fisiologia, na verdade, né? Nas pregas, enfim, nas velocidades intestinais, mas foi bem legal. Bem legal mesmo. Porque é meu problema, né? Eu vivo isso há anos. Então, assim, depois que eu entendi a origem disso, as coisas ficaram muito melhores. Eu comecei a pensar e mudar na minha cabeça também que muitas coisas eu teria que consumir de uma forma mais moderada, que ninguém é igual a ninguém, assim como o pão. Né? Minha filha detesta que eu faça essa analogia, mas o pão é ótimo. Porque é aquele negócio, não olha para o pão dos outros. Então, não olha para a dieta dos outros, não olha para a comida dos outros, para a vida dos outros. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Muito bom. Mas isso é importante, né, Nanda? Porque quando a gente abarca o conhecimento científico para explicar a dada situação,
as pessoas conseguem entender mais e dão mais confiança, né? Sem dúvida nenhuma. E a pessoa também, ela começa a entender, poxa, então por isso que esse pão que eu estou fazendo agora é melhor, por isso que quando eu como pão na rua acontece isso, e será que eu que estou tendo isso, que como pão lá da rua, será que é por causa disso? Aí às vezes a pessoa até procura se conhecer. Você procurou se conhecer porque você estava com um problema de alimentação, que você queria ter uma dieta melhor. Mas quantas pessoas têm a sua força de vontade? Exatamente. De procurar por si, assim, fazer para você e mudar radicalmente assim. Porque assim, as pessoas acham que pão... Ah, não, pão para se comprar. Pode, mas ele tem que ser uma opção para você comprar. Se você sabe fazer, é outra coisa. E vou te falar, viu? Os pães que a gente costuma comer nas padarias pelo mundo afora aí, assim, os pães mais conhecidos de fermentação, enfim, em fermentação industrializada, por exemplo, não são tão bons. Não são bons, na verdade. Por quê? Tá com acho que uns 15 dias ou mais no trabalho, na escola que eu trabalho, as meninas compraram pão francês. Aí eu tava com fome e tal e comi um pedaço. Nanda, comecei a mastigar. Tinha um troço preto que não sei o que era. Eu cuspi na hora. Sem falar que, assim, o pedaço que eu tinha comido antes me deu uma azia danada. E, assim, a gente já começa a perceber... Fermentou, Exatamente. Além do fermento industrializado, a gente sabe que eles colocam outros aditivos nesses pães, né? A farinha enriquecida com uma coisa ou outra. Exatamente. Algumas pessoas colocam, né? Nem todo mundo faz um trabalho sério. Peraí que a sua internet ficou um pouco devagar. Acho que ela travou. Peraí. Mas eu ainda tô. Mas você voltou? Voltou. O que acontece? Muitas pessoas fazem um trabalho bem legal, sabe? Até mesmo com o pão francês. Tem muita gente que... A gente também não pode demonizar, mas é um investimento. Né? Não é? Por isso que eu falo, gente, não é todo mundo. Tem muita gente que investe, porque tem que ter equipamento para gelar e fazer em quantidade para fermentar bastante tempo para o pão francês ser uma coisa fácil de gestão. Então, não é impossível ter um pão francês bom. O problema é que as pessoas fazem como se fosse uma indústria. Literalmente. Em grande como escala, se fosse um pão de forma do saco. Exatamente. É isso. É tempo, né? A pessoa... É aquela frase que muita gente não gosta, mas a gente tem que entender que ela existe, que tempo é dinheiro. Infelizmente. Não tem, e a gente nem precisa ficar culpado disso. A indústria trabalha assim, né? A escala é isso. E a gente tem que fazer opção de se isso é saudável pra gente ou se não é. E tá tudo bem. Quem come e tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, mas divulgar a informação, mudar a mentalidade como você está mudando, eu acho que assim, é o número 1. Exatamente. É a sementinha do futuro. E vem cá, que história é essa que você está com um forno, construindo esse forno? Eu quero que você conte aqui. Tá, bem lembrado. Eu nem coloquei aqui no meu roteiro, mas eu quero que você me lembre. Mas eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa ontem, porque você falou para mim, não sei o que de um forno. Foi. Só para fechar a questão da azia. Até minha mãe, ela é diabética, ela adora meu pão. Pelo menos assim, ela come bastante. Ontem eu assei um pão e ontem à noite ela já estava perreando. Tiago, venha cortar o pão. Eu digo, não, mãe, pode cortar. Aí ela cortou e estava comendo pão ontem à noite. Ela gosta muito do pão que eu faço, de fermentação natural. E ela é diabética, viu? Ela é diabética. Para você ver que, assim... pessoal que tem... Não tem perigo de comer. É só questão mesmo de quantidade, de equilíbrio, enfim. Porque tudo que é bom demais faz mal. Entendeu? É só uma questão mesmo de bom senso. Certo? É verdade. Aí, assim... Deixa eu falar, Me conta aí desse do forno. O que é que eu falo? Eu ia falar sobre a questão das farinhas. Só rapidinho, para a gente recapitular. Pode falar, quero que você fique à vontade. Porque assim, a gente também tem a mania de usar como parâmetro a farinha do outro, a realidade do outro. E assim, quando eu comecei a fazer pão de fermentação natural, no meu estado, propriamente dito, não consegui arrumar uma farinha que tivesse a nível do que eu já tinha ouvido. Ah, não, farinha forte. Ah, farinha W isso. Ah, farinha aquilo, não sei o quê. Eu ficava louco. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou comprar uma farinha pelos correios se o frete é superior ao preço da farinha? Eu até comprei, na época, eu acho que uns... geralmente é isso. Exatamente. Eu comprei uns 5 quilos de leitinho Staglione. Enfim, mas acho que deu besouro na maioria. Porque assim, eu fiquei desanimado, não conseguia fazer. Era uma farinha boa, mas não conseguia... justamente pela técnica, pela metodologia, não consegui desenvolver. Mas, enfim, até perdi.
Exatamente. E eu até falo isso, né? Até falo isso, que às vezes a gente compra uma farinha super maravilhosa, mas não sabe e não usar. consegue trabalhar. Exatamente. Aí foi quando eu pensei e comecei a assistir as tuas aulas, que tem até o teste de farinhas e tal. Aí eu digo, meu Deus, se é para usar uma farinha de mercado, tem que saber usar. Aí eu comecei observando tal. Hoje em dia eu uso rosa branca, não é merchan, mas assim, é a que tem na minha realidade. Consegui encontrar em um mercado aqui a Anaconda, a Premium, que também assim tem dado os bons resultados, e assim eu vou seguindo a vida. Vou tentar comprar a granel. Eu acho que não é muito boa, mas vou tentar a experiência. Quem sabe, né? Certo? Vai que você acha outra coisa. Com Exa certeza. É exatamente. válido. Sim, sim, sim. Testar sempre é válido, para não ficar na mão. Exatamente. Sim, então vamos falar do forno. Forno a lenha. Eu quero saber isso. Você Então é o está seguinte, construindo um forno? na verdade, aqui em casa já tinha um forno, entendeu? Já tinha um forno, só que assim, ele estava parado Ah, porque o tambor, que a gente fala caixa de metal, depois de muito usar, né, acabou rompendo, furando e estava velho, não estava funcionando mais. E eu acho que tem quase 2 meses que eu falei com meu irmão, que ele trabalha numa usina, enfim, pedi para ele fazer com os colegas dele lá um tambor, um forno de metal, para eu acoplar no meu forno aham. a lenha. Aí quando foi domingo, acho, domingo, chegou o forno. Depois eu tiro foto e mando para você e você posta pro pessoal, para o pessoal ter noção de como é. É bem legal assim. É, O po- e posta também na comunidade, eu vou querer ver. Exatamente. O forno, basicamente, ele tem um tambor quadrado de metal, uma placa bem grossa. Ele é feito, soldado, é uma caixa, com a portazinha e tal. Enfim, só que Entendi, ele é entendi. alimentado por lenha, em cima, dentro de uma estrutura de tijolo batido, que a gente chama aqui. Um tijolo especial para construção de forno. Eu vou tentar finalizar ele essa Pô, semana tô com o meu... super curiosa. Eu quero a foto, sim. Eu quero que Sim, você sim, mande a sim. foto que eu vou postar. Agora que você já me autorizou, eu vou Sim, postar. sim, sim. Eu vou tentar terminar ele essa semana com o meu pai. A gente já colocou o forno, a caixa no local, falta só cimentar, né? Fazer um cimento especial tal, para poder não rachar. E vou começar a usá-lo. Assim que usá-lo, eu já vou postar no grupo, lá na comunidade, para que o pessoal se inspire, né? E comece a fazer também. Porque assim, a ideia quando é É, boa, ela tem que ser disseminada. Conhecimento bom, ele tem que ser disseminado. Não tem que guardar pra gente. Entendeu? Eu é penso bom muito nisso mesmo. aí. Exatamente. É difícil para mim. Você sabe que é difícil para mim, Sim, mas eu sim, estou sim, sim, vencendo sim. isso. Aí assim, Nanda, para quem É tem. verdade. Mas é. Para quem tem facilidade de conseguir, sei lá, lenha de autorizada, para essas questões ecológicas e tal, perfeito, ótimo. Entendeu? Quem tem uma realidade como a minha e puder fazer. Porque Sim, sim, sim. A gente também não pode sair desbatando por tem aí, não umas é isso, coisas né? que são. Ah, as pessoas estão falando que está picotando a sua internet. Eu sei que a imagem não tá no tempo real como a minha, mas o som tá. Então eu acho que, vamos ver. Gente, fala para mim se o som tá, porque para mim o som tá. A imagem nem tá. A imagem tá meio um robô, né? Mas o som tá perfeito. Aí depois vocês falam em relação ao som. Mas o som para Quer mim tá tentar bom. finalizar e entrar de novo? Ou não? Aqui eu tô te ouvindo Não, pode perfeitamente. deixar. Viu? Ó, o som tá bom, exatamente. É porque o som tem que estar bom. É porque às vezes a imagem mesmo dá uma agonia, porque ela tá tipo como se Eu você sei, sei. fosse um robô assim desfocado, sabe? Eu Como se acho que é você o estivesse delay. vindo do futuro. Não sei. Às vezes é conexão, às vezes a conexão existe. Mas o som tá perfeito. Se o som tivesse ruim, ficaria ruim mesmo. Mas olha só, eu tô, primeiro, fascinada porque em tão pouco tempo você já mudou bastante coisa e ainda Exatamente. está com estímulo de, assim, de ir adiante, de Exatamente. fazer outro tipo de modificou esse tá revivendo, né? Tipo, tá realizando o seu sonho, tá indo em busca da outra realização que você sentiu que estava faltando, Exatamente. entendeu? Então isso para mim, assim, isso é uma coisa que muitos alunos falam, porque assim muitas pessoas têm outra profissão, elas não são padeiros, elas não vêm de família que faz. E por que eu achei importante chamar você e chamar outras pessoas que eu vou chamar?
Porque muita gente fala no e-mail que não se acha capaz de fazer pão. Uhum. Que, eu não nasci, eu não tenho essa habilidade. Quando vocês falam que, assim, vocês desenvolveram, que vocês erraram, e que agora vocês estão bem, e que agora vocês estão conseguindo, as pessoas falam assim, cara, se ele conseguiu, se a Eliane que estava ontem conseguiu e vários outros, eu também vou conseguir. Ah, com certeza. Porque eu falo no início, eu falo exatamente isso, ó, gente, se liberta dos preconceitos e se dispõe a aprender, né? Se dê a oportunidade. Como se a gente fosse criança outra vez. Eu só preciso abrir um parêntese, Nanda. Assim, não vou citar nome, mas assim, deve ser uma realidade que outras pessoas vivem também. Quando comecei na fermentação natural, algumas pessoas que eu conheci na internet tentaram me acolher, mas quando viram que eu não realizei, não conseguia fazer o meu levain, por exemplo, elas disseram que eu não era capaz. Entendeu? Disseram que eu não era capaz, que eu tinha mão quente, que eu tinha que parar, enfim. Nessa época, fui eu e outra pessoa. Não interessa de nome porque isso não adianta. Mas é só para as pessoas entenderem que se elas continuarem, elas vão conseguir. Com certeza, não pode desistir. Exatamente. Eu falo para os meus alunos que a gente só aprende errando. Porque não existe aprendizagem sem erro. É por isso que eu falo. Tem. Exatamente. A gente tem uma expressão aqui no Nordeste que a gente diz assim, vá lá e reine. Vai lá e pode reinar, pode mexer. Porque é mexendo, é fazendo que você vai aprender. Certo? Assim, eu achei importante falar isso porque a gente sabe que tem muita gente boa nesse mundo, mas também tem muita gente que não está nem aí para a história do Brasil. Certo? Não tem empatia, né? Quando vão falar as coisas com as outras pessoas. Assim, na realidade, recai naquele princípio que você começou a falar. Cada um tem sua realidade. Exatamente. Então, tem gente que demora mais, tem gente que faz mais rápido. Tem gente que perde peso mais rápido, tem gente que demora mais. Tem gente que consegue virar a chave de uma velocidade, tem gente que não consegue. Então, assim, quando você está disposto a começar a ensinar, você tem que entender que a turma não vai ser homogênea. Exatamente. Seria o melhor, você que é pedagogo sabe, seria o melhor dos mundos ter uma turma homogênea. Mas isso não existe, porque o ser humano não é homogêneo. Mas eu ainda te digo, viu, Nanda? Eu ainda te digo, enquanto pedagogo, que quando se tem uma turma heterogênea, apesar da dificuldade, é muito mais gostoso ver a evolução dos nossos alunos. Com certeza. Porque se tivéssemos apenas um jeito de pensar, seria bem difícil. Seria difícil porque todo mundo seria gado, entendeu? Seria gado. E é isso que a gente não quer. Porque eu aposto... Tipo assim, cada um tem... Eu aposto pode falar. Eu aposto que, como você ensina a fermentação natural, você também aprende tanto quanto. Porque são tantas histórias. Nossa, muito! Sim, muito. Sim. São muitas assim, o histórias. Leque, tipo, você falou que a gente só aprende errando. Eu tenho uma capacidade limitada de errar. Porque eu sou uma só errando. Sim. Quando eu começo a ensinar, não vem só o acerto. Eu tenho uma gama de erros também que vem, que isso é muito melhor para mim do que as pessoas possam imaginar. Porque quanto mais os alunos têm dificuldade e erro e contam, mais eu treino a minha cabeça para resolver o problema deles, onde quer que eles estejam. E isso vai dando uma maneira de trabalhar que, assim, vai multiplicando. Então, realmente, quando você ensina porque você quer e você vai lá na realidade de cada um, quando você se coloca, né, calçar o sapato do outro, que é bem isso de quem tá preocupado, né, em ensinar. Eu nem sabia que era isso, mas é bem isso. Que outra pessoa também já falou isso para mim. Quando você faz o outro ter o resultado dele, lá daquele jeito, na velocidade dele, respeitando quem ele é como pessoa, é outra coisa. Sim, sem dúvida. Você aprende muito mais. Então, hoje eu falo, gente, eu sou muito mais agradecida, com certeza, do que os alunos são para mim. Exatamente. Porque eles me fornecem uma inteligência que, se eu não tivesse começado a falar, eu jamais teria inteligência hoje. Nanda, isso que você está falando... É como se eu fosse uma inteligência artificial. Exatamente. Isso que você está falando é tão importante. Você vestiu, ou então veste, a alma do professor. É exatamente assim que o professor pensa. Porque não adianta a gente ensinar para uma pessoa que não quer aprender, e não adianta a gente ensinar e não usufruir dos mesmos valores, dos mesmos conhecimentos que os nossos alunos acabam adquirindo.
entendeu? É esse que é o pulo do gato, é você ensinar com prazer e ver que o seu aluno está aprendendo a partir de uma tomada de decisão que você teve e que está dando certo. Não é só um curso... Exatamente, não é só um curso por vender, não é só isso. É a modificação da realidade das pessoas. Você vai lá e está inserindo o seu conhecimento e mudando a realidade de cada um. Ou seja, eu até coloquei aqui. E as pessoas transformam também. As pessoas pegam, elas não ficam engessadas naquilo, elas pegam e adaptam para a vida delas. Exatamente. Assim, a gente adere novos conceitos, novos valores e o método também, que é muito importante. Você adequar o método à sua realidade, eu acho que vai ser assim o pontapé inicial para que você faça tudo que você consegue fazer, que você quer fazer. Entendeu? Esse é o segredo. Com certeza. É o ouro. Exatamente. Temos que entender o processo. Temos que entender o processo. É o depende. É o depende, que as pessoas ficam possuídas, mas é verdade. Às vezes eu fico querendo assistir a tua live, só que assim, eu estou em sala de aula, eu não posso, né? Aí eu digo, meu Deus, eu fico agoniado para assistir. Mas assim, tudo que você passa nas suas lives no YouTube, enfim, assim, é uma aula perfeita, é magnífico. Porque assim, tem uma série de conhecimentos que as pessoas precisam entender, entendeu? E isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Pô, que bom, entendeu? Vindo de uma pessoa que tem a sua qualificação e trabalha com educação, para mim é muito importante, porque eu não tenho formação em educar, eu não fiz pedagogia, Por isso que eu falei, assim, é impressionante como você domina essa questão da empatia, essa questão da disseminação do seu conhecimento. Sim, sim, exatamente. Eu tenho a vontade. E aqui, assim, eu sou bem sincera, eu tenho a vontade e tenho uma porcentagem, que é aquela coisa, o ranço da criação da mãe fica, né? A gente tem os segredinhos. A cada hora eu vou soltando mais um pouco, né? E isso eu fui entender também. Eu tenho uma amiga que falou para mim que é muito natural, que é um processo que eu vou passar, porque a gente é muito do que a nossa mãe cria. Então, exatamente. Que bom que eu enxerguei isso. E é um processo para mim também. Entendeu? A minha família se choca com isso. Sim, sim. Só rapidinho. Para você entender, quando a gente faz uma licenciatura, um curso de pedagogia, a gente acha que está pronto para dar aula. E a gente não está. A gente não está. A gente só aprende a partir das experiências do outro. Quando eu terminei meu curso, eu dizia assim, não, agora eu estou pronto para dar aula, para ser professor. E vi que não estava. Foi a partir da experiência, da troca de experiência, do que eu me propus a fazer, que eu me fiz professor. Entendeu? E é exatamente isso que você tem feito. Você está de parabéns. Você só não, viu? Poxa, o Rodrigo também. O Rodrigo, assim... o Rodrigo é excelente. Ele fica nos bastidores, mas assim, tem dado uma ajuda violenta, viu? Nossa, o Rodrigo, meu filho, eu falo para ele. Ele é os dois braços. Os dois braços. Daqui a pouco ele tá sugando a minha mente também. Exatamente. O Rodrigo o Rodrigo acessa todas as dúvidas de vocês. Tipo, tudo passa por ele antes de vir para mim. Assim, só eu e ele. Então, a gente tem o nosso limite. E os alunos são muito compreensivos com isso também. Graças a Deus, eu não tenho do que me queixar. Eu não tenho ninguém que me impressiona. Eu sou muito suspeito porque sempre quando eu peço... é uma pessoa muito importante, porque você confiou na gente sem conhecer. E eu não falo nem assim, eu não falo nem isso, né? Porque assim, eu tenho que confiar. Eu acredito nas pessoas até o fim. Eu tô falando no sentido de que, assim, quando eu tenho uma dúvida, eu já mando para o teu direct. E assim, que eu acho uma forma mais rápida para mim, né? E você responde, de prontidão você responde. Quando você está com mais tempo, você responde. Quando você está com menos tempo, você... depois eu falei, enfim. Mas assim, não me deixa de mãos abanando, entendeu? Isso é muito importante. O feedback que vocês dão é imprescindível para o curso que vocês estão ofertando. Para entender também todo o processo. Muito obrigada. Tenho certeza cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Eu fico muito feliz, assim, para mim, da outra vez, quando você, assim, tinha acabado de entrar, e eu falei assim, poxa, você entraria? Porque já é a segunda vez que você entra ao vivo comigo. Sim. E você foi tão disposto a entrar, eu falei para o Rodrigo, nossa, ele mal conhece a gente, e ele vai ajudar a gente. Então, assim, porque é difícil? Porque, primeiro, as pessoas têm vergonha, às vezes você não conhece mesmo, mas eu achei assim, eu falei, olha, vou chamar o Thiago de novo. Primeiro porque ele está numa região que é super difícil. Eu já ajudei também outras pessoas daí, e eu sei como é que é a temperatura, como é que é o Brasil, e as coisas não chegam, as coisas são mais caras. A informação também não chega, porque a gente vive num mundo que a gente acha que todo mundo tem tudo, não tem. Principalmente conhecimento.
E aí você... É exatamente todos os problemas que você contou. Poxa, eu achava que era farinha assim, eu achava isso, eu achava... E aí, nesse de achava, a gente vai adiando uma coisa que a gente tem vontade de fazer, engavetando, como muito aluno meu fala essa palavra. Ah, eu engavetei esse projeto por muito tempo. Eu falo, gente, mas aí eu lembro que eu também já engavetei, que meu fermento deu muito errado, entendeu? Muito errado, cheiro de podre por muito tempo, e que eu não entendia, que não tinha ninguém para me contar. Literalmente ninguém. Porque você compra o livro não fala com você. Você na verdade, foi montando as suas próprias bases de conhecimento, porque você não tinha a quem recorrer, diferentemente da gente, né? Hoje em dia a gente tem um leque de opções para poder... Com certeza, hoje está muito melhor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente só tem que agradecer, porque hoje, assim, a internet tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas o lado bom é que hoje... Pode ter gente falando coisa errada, coisa certa, uma infinidade de canais, mas tem alguém falando. Exatamente. A mensagem final que eu tenho para deixar para o pessoal é que assim, se organizem, vejam a sua realidade, organizem o seu tempo, organizem seus materiais. Não é necessário ter muita coisa profissional para poder fazer um pão de fermentação natural. É só querer e adequar a sua realidade. De certa forma, a gente precisa até, por exemplo, de um equipamento ou outro para facilitar o processo. Por exemplo, depois de um tempo na fermentação natural, eu consegui comprar a minha batedeira, entendeu? E assim, super feliz com ela, porque eu faço pães e tal. Não bati pão ainda, porque eu não vejo necessidade, porque assim a gente pode fazer dobras. O método não precisa. Exatamente. Mas assim... Mas para o panetone você vai usar. Exatamente. Assim, se adequem, se organizem e vamos colocar a mão na massa, que é o mais importante. Certo, Nanda? Poxa, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada. Eu cismo que você é Araújo, mas é porque é Thiago Araújo, então não estou errada. Eu confundo o nome de todo mundo. Muito obrigada de você ter falado comigo. Fale. Tem até um amigo meu na live aí, o Rony, ele diz assim, que eu faço pães, mas nunca levei para ele, só mostra foto. Somente mostra foto. Aí ele fica pé da vida comigo. Então, ele está certo. Está na hora de você começar a compartilhar com os amigos. Mas esse momento chega. Chega. Primeiro você está aí só no interno, mas daqui a pouco você vai aí para levar para as pessoas, com certeza. E olha só, muitas pessoas com certeza vão se inspirar em você. Eu só posso te agradecer de novo, 1000 vezes obrigada, tá? Sim, 1000 vezes obrigada. E assim, espero que você só seja mais sucesso. Agora que eu estou vendo que você já está se organizando para continuar voando, né? Exatamente. Nunca mais vai ficar paradinho andando no chão, agora que criou a asa, né? Então, parabéns para você e assim, mas muito obrigada mesmo, tá bom? Exatamente. Tá bom, vou dar um tchau para as pessoas aqui e vou fechar sua janelinha. Tá e bom, assim, então. Obrigada é pouco para você ter contado essa história e principalmente eu saber que você já se organizou para perder peso, que você mudou radicalmente a sua vida, porque eu sei como isso é difícil. Exatamente. E mais ainda como é difícil manter. Exato. Manter é muito difícil, tá? Exatamente. Então, você realmente é superação. Tá bom, então. Vai. Tchau, tchau. Biojocas para você, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só, tanta coisa que eu não conhecia do Thiago, tá? Então, eu agradeço 1000 vezes de novo, porque assim como ele teve vontade, na realidade dele, todo mundo pode ter, né? Independente do lugar que tá, e ficar disposto a aprender. Vou deixar a live rodando para vocês, porque eu já fiz no horário de manhã, e muitas pessoas não podem ver. E a nossa live do YouTube hoje vai ser revisão, né, Rodrigo? É uma revisão do primeiro episódio. E estejam lá no YouTube 8 horas. E aproveitem para conhecer as pessoas na comunidade, quem não está ainda na comunidade. Aproveitem para ficar calmos, vocês ouviram? É uma pessoa profissional que falou, nesse momento a gente tem que ter calma, porque ele trabalha bem com epidemiologia e ele sabe, ele tem conhecimento real do que é a coisa que está acontecendo. Então, vamos adquirir um momento de ficar com a gente, de aprender uma coisa nova, tá? E quem não está na comunidade, vai na comunidade. Quem também quiser ir para o Telegram, vai no Telegram, instala o Telegram, que é uma coisa super tranquila. E eu encontro vocês nos mais diversos canais. Lá na comunidade eu estou me esforçando bastante para responder um por um de vocês, tá? Então vou encerrar aqui e depois eu disponibilizo para vocês também lá na comunidade.